a gente vai falar aqui de pagamentos parcelados e por que da mentira daquele parcelamento sem juros. Olha só, vamos supor, né? Você vai comprar aí um pagamento, ele fala assim, ó, o cliente entregou a gravata um pagamento de R$ 50, né? Vou ler o problema desde o início. O preço à vista de uma gravata é R$ 100. Um senhor pagou R$ 50 de entrada e R$ 60 após um mês. Qual foi a taxa mensal de juros cobrada pela loja? Então vamos aí. Qual foi a taxa mensal de juros cobrada pela loja? Primeira coisa que a gente pensa é quanto, né? Eu penso assim, a gravata custava R$ 100, eu paguei 110, né? Mas é o pensamento errado que a gente fala quando a gente pensa de juros. Porque, ó, vamos ver no seguinte esquema que eu vou mostrar para vocês aqui. Pagamentos parcelados. Juros, pagamentos parcelados. Vamos pensar na seguinte situação. A gravata ela custa inicialmente R$ 100. Então, esse é o valor da gravata inicial. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, uma linha temporal, que você vai pagar a gravata em duas parcelas. Só que a loja ela te cobrou aqui, ela te cobrou R$ 100, né? A gravata custava R$ 100 e você pagou, ou seja, o dinheiro que saiu do seu bolso no ato da compra foi de R$ 50. Tá. Se a gravata custava 100, você pagou 50, qual o valor que você está devendo? Né? Você está devendo aí, saldo devedor, vamos colocar aqui, saldo devedor. O seu saldo devedor fica de R$ 50. Certo? Depois de um mês, você vai lá e faz um pagamento de R$ 60. E você quer calcular quanto de juros você pagou. Se você imaginar que seu saldo devedor estava de R$ 50 e você pagou 60, logo o valor a mais que você pagou foi de R$ 10. Então você pagou R$ 10 a mais. Certo? Só que você pagou R$ 10 a mais em relação a quanto? Em relação ao que você estava devendo. Você estava devendo R$ 50. Então, se eu for calcular a taxa de juros aqui, 1 dividido por 5 dá 0,2. Ou seja, seu juros praticado foi de 20%. Certo? Por quê? Porque você pagou uma parte no ato da compra. Então, eu sempre tenho que lembrar, se eu tenho um pagamento parcelado, os juros que eu vou calcular é sobre o meu saldo devedor. Né? É isso que acontece. Olha só na nossa projeção aqui. Né? Então, a taxa de juros foi de 20%. Então, vamos ver esse problema aqui. Nesse problema, ele fala o seguinte. Um tênis está anunciado por R$ 200. A loja oferece a seus clientes duas formas de pagamento. À vista, com 10% de desconto, ou o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais sem acréscimo. Olha aí, ó, gente. Você está pagando parcelado sem acréscimo. Então, você está falando duas vezes sem juros. Só que se você pagar à vista, você tem desconto. Né? Todas as lojas hoje em dia, você vai lá no centro aí de Teoflotone, no centro de São Paulo, no centro de BH, você vai lá e vai encontrar esse tipo de promoção. Né? À vista você tem tantos por cento de desconto. Né? E, na verdade, seria o preço real do produto. Né? E se você parcelar, você estaria pagando com juros. Então ele fala assim, ó, a primeira parcela no ato da compra, ou seja, aquela famosa entrada, e a segunda 30 dias depois. Né? Ele pergunta qual é a taxa de juros cobrada no parcelamento.
Então, vamos voltar aqui. E ele fala, você vai comprar um tênis, certo? Esse tênis, ele está anunciado por R$200. Esse tênis, ele está anunciado por R$200. Vamos fazer uma linha temporal do mesmo jeito. Só que tem uma coisa. Se você pagar à vista, você paga 180. Então vamos colocar aqui. Se você fosse pagar à vista, você pagaria 180. Só que você dividiu. Aí você dividiu em duas parcelas de R$100. Então você pagou a primeira de 100 e pagou a segunda de 100. Como é que ficaria? Tem juros aí? Segundo a loja, não tem, né? Segundo a loja, não tem. Mas olha a enganação que muita gente sofre aí todos os dias em todo o comércio. Quando você dá essa entrada de R$100, se você pagasse mais R$80, você quitava o tênis. Então, seu saldo devedor aqui, ó, nesse momento, não é R$100. Seu saldo devedor é R$80. E você pagou quanto? Você pagou 100. Ou seja, você pagou R$20 a mais do que você devia. Você pagou R$20 a mais. Logo, como é que você vai calcular seus juros? Seus juros não seria os R$20 que você pagou a mais, dividido pelos R$80 que você estaria devendo? Se você fizer essa conta, ó, dá 1/4. 1/4 dá 0,25. Ou seja, você pagou de juros aí 25%. Você fala, mentira, Juan. Você olha pra minha cara. Juan, Diga. pode fazer de novo? Eu não entendi. Faço sim. Olha só. Você chega assim, isso é mentira. Por quê? Porque lá na loja tá falando que é sem juros. Se é sem juros, o tênis custava 200, eu paguei 200, né? Só que, na verdade, se você pagasse à vista, você pagaria R$180, né? Não é 200. Olha só que eu tenho. O tênis em si à vista, se eu tivesse pago ele de uma única vez, eu pagaria R$180. Não é isso? Que daria aqui 10% de desconto. 10% em cima de 200 daria R$20 de desconto, tá? Então, ó, eu dei duas prestações de 100 para pagar, porque eu paguei parcelado. Na primeira, ó, 180 que eu estava devendo. Se eu paguei 100, eu estou com saldo devedor de R$80. Esses R$80 que era meu saldo devedor, eu paguei quanto? Eu paguei outra prestação de 100. Ou seja, eu paguei R$20 a mais do que eu estava devendo. Se eu paguei R$20 a mais do que eu estava devendo, como é que eu calculo os juros? O juros seria o que eu estava devendo, ou seja, uma fração do que eu estava devendo sobre o valor do que eu paguei sobre o valor total, né? Isso daria 0,25, ou seja, significa que eu paguei uns juros de 25%. Conseguiram entender aí o problema? Então, a partir de hoje, gente, quando vocês forem lá no centro comercial aí, forem olhar os preços das coisas, vocês vão ver, tem um valor à vista e o valor a prazo. Só que ele fala, no valor a prazo a gente divide sem juros, né? O que é mentira, tá bom? Por quê? Porque no valor à vista seria o valor original do produto, principalmente se você dá uma entrada. Principalmente se você dá uma entrada. Porque sempre à vista você vai conseguir um desconto. Sempre à vista você consegue um desconto, né? Então é isso. Então compensa para as lojas venderem parcelados? Compensa porque ela vai garantir o recebimento e ainda vai ter uns juros aí em cima do produto, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo número... Estão perguntando assim, ó, é mais recomendável pagar à vista, então? Sim. É mais recomendável pagar à vista, primeiro, porque você não faz dívida, e segundo, porque você consegue negociar e ter desconto. Tá bom?
Eu vou explicar isso já já, assim que a gente for falar de financiamento de carro, de casa. Vocês vão ver como é que funciona, gente. Sim, é um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Vou montar uma planilhinha e mostrar para vocês. Tá bom? Então, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho o segundo exemplo. Ele fala assim, ó. Um equipamento de som está sendo vendido a uma loja por R$ 1.020. Pagando à vista, o cliente pode pedir um financiamento pelo plano 1+1, ou seja, ele vai dar uma parcela no ato da compra e uma parcela após. Então, outra coisa que eu quero falar com vocês. Vamos lá. Sempre que vocês forem na loja, por exemplo, se vocês forem lá não vou falar aqui as lojas, mas se vocês forem nas lojas gerais, vocês vão ver que ele vai lá, tá, por exemplo, um dividido e vai estar tipo 1+1, ou 1+12, 1+11. Esse 1 que tem primeiro, ele é como se fosse a parcela que você tem que pagar no ato da compra. Né? Normalmente nos sites, compras na internet, você não vai achar isso, porque normalmente você paga com cartão. Né? Então, você não vai achar esse 1+11, 1+12. Mas em lojas presenciais, né, você vai lá na loja e você vai ver que a maioria das lojas ela te exige uma entrada e para poder parcelar. Ou seja, essa entrada é um valor que já abate do financiamento. Então, eu tenho aqui, ele falou, ó, então, plano 1+1 para pagamentos iguais. Isto é, o primeiro pagamento deve ser feito no ato da compra e o segundo um mês após aquela data. Sabendo que a taxa mensal de juros praticada pela empresa que irá financiar a compra é de 4%, qual será o valor de cada prestação? Então, vou fazer a linha histórica de novo, gente. Olha só. Na minha linha histórica, eu vejo aqui, vou fazer o pagamento de 1+1. Custa equipamento R$ 1.020. Então, se eu pagasse aqui, eu pagaria R$ 1.020. É o preço à vista. Sempre aqui eu coloco preço à vista. Que a gente vai falar um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo. Eu vou pagar duas prestações. Uma prestação no ato da compra, que eu vou chamar uma prestação de X, e a outra prestação um mês após. Qual vai ser o valor dessa prestação? Né? Então, o valor dessa prestação aqui, no caso, vai ser o valor do que eu tenho aqui, ó, o 1.020 menos o X. Certo? Então, é isso. Vou colocar aqui 1.020 menos o X. Esse é o valor da minha prestação. Agora, o que eu posso fazer? Eu só consigo somar, gente, dinheiro se ele estiver no mesmo tempo. E esse é um conceito importante, tá? Olha só. A soma do dinheiro só é feita se estiver no mesmo tempo. Vamos lá entender por que eu estou falando isso aqui. Deixa eu mudar de câmera. Por que a soma do dinheiro só é feita se estiver no mesmo tempo? Já ouviu aquele ditado assim, ó, tempo é dinheiro? Né? Por que tempo é dinheiro? Porque se eu tô com dinheiro hoje, se eu aplicar esse dinheiro e tirar daqui um mês, eu vou ter um juros disso, né? Então o meu dinheiro continuou lá, só que o tempo fez com que o meu dinheiro valorizasse, né? A mesma coisa, se eu tiver, por exemplo, um veículo, comprar ele hoje e esperar daqui um ano, ele vai se desvalorizar. Por quê? Porque tempo é dinheiro, ou seja, o dinheiro perdeu o valor. Então, tanto para valorização quanto para desvalorização, eu posso considerar que o tempo é dinheiro, certo? Então, o tempo é dinheiro. Beleza. Se o tempo é dinheiro, segundo essa expressão, eu só consigo somar o dinheiro
se ele estiver no mesmo tempo. Beleza? Então vamos lá. Se eu só consigo somar o dinheiro se ele estiver no mesmo tempo, então eu teria duas prestações, né? E eu poderia colocar da seguinte maneira. Eu sei que essas duas parcelas devem ter o mesmo valor. Só que essa daqui, ó, essa parcela da frente, ela teve uns juros, né? E ele falou que a taxa de juros aqui, que eu vou chamar de I agora, a taxa de juros foi de 4% ao mês. Então, vamos lá. Eu falei com vocês sobre fatores de aumento e de desconto. Se os juros vai ser a favor, então eu teria um fator de aumento, né? Então, o aumento aqui seria 1 mais o I, que seria 1 mais a minha taxa. Então, ó, o meu aumento foi 1 mais 0,04. Então, meu aumento foi de 1,04 em relação a essa prestação. Então, se eu for somar o dinheiro no tempo, eu estou falando que 1020, que é o valor total, 1020 foi igual ao meu X, que é minha prestação, mais o valor que eu estava devendo vezes os juros. 1,04 vezes o meu juros, minha prestação que faltava. Conseguiram entender a montagem dessa expressão, gente? Vamos lá. Teve alguma dúvida até aí? Não entendi o porquê do 4%. Olha só. Vamos voltar aqui na nossa projeção. Ele fala aqui, ó, que o equipamento vai ser vendido à vista por uma loja, né? R$ 1.020 para pagamento à vista. E o cliente pode pedir um financiamento pelo plano, 1 mais 1 pagamentos iguais. E isto é o primeiro pagamento, deve ser feito no ato da compra. E o segundo, um mês após aquela data. Então, ele está falando que o valor do financiamento foi de 4%, tá? Deixa eu... Diga, pessoal. Perguntaram se isso dá para fazer pela fórmula. Então, quando a gente tem parcelamentos, fica mais difícil para a gente fazer pela fórmula, tá bom? Vou chegar na fórmula de juros compostos ainda. Né? Então, vamos lá. Deixa eu recapitular tudo com vocês aqui. Deixa eu... Ó, o que é esse 1,04? Vamos lá. 1,04 significa que vai ter um juros de 4%. Se é um juros de 4%, o meu valor, vamos supor, se minha prestação fosse X, e eu te passar um mês com ela, com juros de 4%, eu vou ter X mais 4% de X. Né? Se eu colocar o X em evidência, né? Se eu colocar o X em evidência, eu ficaria, ó, 1 mais 0,04 de quem? De X. Então, 1,04 seria os 4% de X, 4% a mais. Entenderam? Por isso que fica 1,04 de X. Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar isso aqui e vamos entender o processo. Vamos falar, então, que... Deixa eu riscar isso aqui e vamos montar nosso programa. Ele falou que pagou duas prestações iguais, certo? Então, eu estou falando que X tem que ser igual a essa prestação aqui, que vai ser 1,04
disso aqui. Não são duas prestações iguais? Então, x vai ser igual a isso aqui. Então, se x vai ser igual a isso, eu poderia fazer a conta, né? X vai ser igual a 1,04 vezes 1020, vai me dar 1060 e 80. 1,04 vezes o menos x vai dar menos 1,04 de x. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou passar o x somando pelo lado de cá, então eu vou ficar com 2,04 de x, e isso é igual a 1060 e 80. Então, x vai ser 1060 e 80 dividido por 2,04. Então, o meu valor de x aí vai dar 520, é o resultado dessa divisão aqui. Então, significa que eu paguei duas parcelas, duas prestações de R$520. Então, ó, paguei 520 na primeira, mais 520 na segunda. Logo, o meu valor total que eu paguei foi R$1.040 nesse produto de 1020. Né? Então, é bem interessante a gente conseguir entender aí esses princípios. Porque o 2,04, olha só, eu tenho o x, aqui o x está negativo. Quando ele passa para o lado de cá, ele passa fazendo o quê? Somando, tá? Então, x mais 1,4. X mais 1,4, 2,04. Beleza? Entenderam o problema? A gente vai fazer mais alguns problemas em relação a isso. Então, é importante a gente entender essa relação do dinheiro no tempo, gente. Viu? Vamos... Gente, conseguiram entender ou tem alguma dúvida aí? Tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Entenderam aí o porquê do 2,04? Entendeu, Luísa? Não entendeu? Vamos lá. Vamos refazer tudo. Ó. 1.020 foi o valor que eu pagaria no produto, à vista. Só que em vez de pagar o produto à vista, o que eu fiz? Eu paguei duas prestações iguais, com juros de quanto? Juros de 4%, certo? Então, se as duas prestações iguais, se custava 1.020 e eu paguei X, o saldo devedor é 1.020 menos X. Só que eu tenho que lembrar que se eu paguei duas parcelas iguais, daqui para cá incidiu juros de 4%. Então, eu estou falando que essa prestação aqui, X, vai ser igual a essa prestação aqui com os juros de 4%. Certo? Por quê? Porque eu paguei duas parcelas iguais, ou seja, essa é igual a essa. Como essa X é igual a essa, que é os juros em cima dessa prestação, ou seja, do saldo devedor, eu vou ter esse resultado da expressão, passo 1,04 para cá somando e vou dividir esse resultado pelo 2,04 para achar o meu valor de x. Ou seja, nesse problema, onde eu teria que ter essas duas prestações iguais, eu achei que cada prestação vai custar 520. Essa é a primeira e essa é a segunda prestação. Então, eu paguei um total de 1.040 em cima dos R$1.020. Beleza, gente? Conseguiram entender aí que eu não tinha entendido? Vamos lá, tô aguardando a resposta aí de quem falou que não tinha entendido. Se entendeu, se não entendeu, pode falar que eu tento explicar de novo. Aí tenta falar pelo menos a parte que você não conseguiu pegar. A parte que está te bloqueando aí. Vamos lá.
Olha só, teve gente ainda que não entendeu, gente. É normal não conseguir entender esse conceito. Eu vou trazer aqui para outro tipo de problema. Vamos imaginar que eu tenho aqui um pagamento, eu vou fazer em 2 prestações. E essa prestação tem um juros de 10%, certo? Vamos supor que o preço à vista do meu produto seja 10 mil reais. E eu vou fazer o pagamento de 2 prestações iguais. Vou pagar uma prestação X e a outra prestação que eu não sei o valor ainda, né? E essas duas, como as duas são iguais, eu vou pegar o saldo devedor. Lembra que eu sempre vim aqui, ó, e calculava o meu saldo devedor? Então, meu saldo devedor, depois que eu pagar o valor X, vai ser 10 mil menos o X. Né? Então, ó, meu saldo devedor vai ficar 10 mil menos o X. Esse é o meu saldo devedor. Só que eu vou pagar quanto? Eu vou pagar uma prestação que vai incidir juros. Por quê? Porque aqui ó, passou um tempo. Né? E se tempo é dinheiro, né? Você tem que lembrar assim, ó, se tempo é dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incidir juros sobre esse valor aqui. Então, o valor da minha prestação vai ser 10%, ou seja, 10% de juros, um aumento, em cima do meu saldo devedor, que é isso aqui. 10 mil menos o X. Qual vai ser o valor da minha prestação? Então, o valor da minha prestação, já que eu tenho prestações iguais, eu teria que X seria igual a 1,1 que multiplica 10 mil menos o X. Então, ó, o meu valor de X seria 1,1 multiplicado com isso aqui, daria 11 mil menos 1,1x. O que eu faria? Passo 1,1 para cá somando, então eu ficaria com 2,1 seria igual a 11.000x. Né? Então, ó, 11.000 dividido por 2,1, eu teria um valor de x aí igual a 11.000, deixa eu dividido por 2,1, daria um valor de 5.238,09. Então, eu estou falando que cada prestação vai custar isso aqui. Então, nesse caso aqui, um produto de 10 mil reais com juros de 10%, eu pagaria uma prestação de 5.238 e a outra prestação de 5.238. No total, eu pagaria um total de 10.476 e coloca aí 18 centavos. Esse seria o valor. Beleza? Então é a mesma situação, gente. É a mesma situação. Eu estou somando dinheiro no mesmo tempo. Eu estou igualando aqui. Beleza. Se conseguirem entender, ótimo. Fico muito feliz aí. Porque esses conceitos de juros, gente, a gente tem que pegar assim. Juan, Oi. explica para mim de novo essa parte do 1,1 vezes 10 mil menos x, que eu não entendi. Tá. Peraí, coloquei errado aqui. Acho que meu iPad travou, gente. Minha câmera. Mas não tem problema não. Vamos só. Vocês não vão ver mais minha carinha bonita aí na aula de hoje, que eu acho que o iPad descarregou. Deixa eu ver. Então, olha só. 1,1 seria um aumento? Por exemplo, se eu quiser calcular 10% de aumento em cima dos 10 mil reais, eu teria 10 mil. Vamos pensar assim, ó. Eu teria 10 mil, certo? 10 mil. Desses 10 mil, deixa eu melhorar minha qualidade da câmera aqui. Beleza.
Desses 10 mil, para um aumento de 10%, o que a gente faz? Multiplica com 10%. Não é isso? Se eu quero um aumento, ou seja, se eu quero o resultado final, seria 10% de 10 mil mais 10 mil. Quando eu faço essa conta, eu vou ver que isso aqui dá... Posso colocar o 10 mil em evidência, não é? Posso colocar o 10 mil em evidência. Colocando o 10 mil em evidência, eu teria aí os 10% mais 1. Né? Ó, coloquei o 10 mil em evidência. Então, isso aqui daria 1,1. Né? 1,1. Vezes quem? Vezes o 10 mil. Então, sempre, gente, se eu tiver um aumento, vai ser 1 mais a taxa de aumento. Tá bom? 1 mais a taxa de aumento. Por isso que ficou. Se eu multipliquei aqui, ó, 1,1 com 10 mil, vai me dar 11 mil. 1,1 com menos x vai dar menos 1,1x. Passo 1,1 para cá somando e resolvo aqui minha equação de primeiro grau. Valeu, valeu. Conseguiu entender mesmo? Tem dia que eu tinha esquecido do... Quando é aumento, tem que botar o 1. Só Isso, tem que esqueci. colocar o 1. Beleza. Então vamos lá, gente. 11h35, essa aula nossa acabou 11h45, né? Olha só. Vocês vão ver que no nosso livro tem isso aqui, ó. Dá o que pensar. Ele dá todo um textinho aqui. Eu vou deixar para vocês lerem esse texto, tentarem entender aí o que está pedindo, porque ele pergunta aqui, ó, registre aqui algumas estratégias alternativas ao financiamento. Registre aqui os cuidados a serem tomados ao financiar um veículo. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou lá para o Excel agora de novo. Então, quem tiver no computador aí, já vou pedir para que vocês abram o Excel. Tá? Vou mostrar um negocinho para vocês. Então, ó, eu posso pensar que no financiamento de um veículo, de uma casa ou de uma... O Excel não está abrindo não, gente. Espera aí que já vai. Deixa eu trocar a câmera aqui. Será que está funcionando? Tá. No financiamento de um veículo, de uma casa, o que eu tenho? Eu sei que qualquer tipo de financiamento, eu estou pegando o produto e pagar com o tempo. Então, eu estou adiantando um desejo. Eu estou adiantando um desejo que eu não tenho dinheiro no momento. Então, qualquer tipo de financiamento, qualquer tipo de parcelamento, você está adiantando um desejo que você não tem condições de pagar no momento. Então, quando você vê alguém falando assim, vou financiar um carro, a pessoa não tem condições de comprar o carro e está financiando e ela está pagando por isso. Ela está pagando um preço para adiantar esse produto. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona aqui. Deixa eu ver se eu acho... o documento que eu tô procurando aqui, financiamento habitacional e juros compostos. Financiamento habitacional, deixa eu ver. Estou abrindo alguns planilhas de Excel aqui, gente, que eu tinha feito um gerenciamento, não é esse não. Não é esse. Vamos lá. Tinha feito uma planilha aqui que eu vou mostrar para vocês.
sobre financiamento habitacional, tá? Vai funcionar parecido para o financiamento de carro, tá? Vamos lá. Vamos supor que a pessoa quer comprar um imóvel, né? Deixa aqui essa. Então aqui tá certo. Aqui eu quero comprar um carro, tá? Se eu quero comprar, deixa eu ver se tá certo, gente, rapidinho. O valor do imóvel, 100 mil. Deixa eu fazer umas contas aqui. Valor do... R$ 100.000, tá certo. Valor da entrada, vamos colocar 20 mil. Gente, parece que não tá muito certinho, não. CH2, CH3. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está certinho. Só verificando esses valores. Parece estar certo. Aqui, eu vou falar com vocês depois do sistema de financiamento, tá? E vou explicar como é que funciona. Vamos imaginar o seguinte. Está todo mundo vendo minha tela direitinho aí? Sim. Beleza. Olha só. Vamos supor que eu vou financiar um imóvel, né? Esse imóvel ele custa R$120 mil. Deixa eu ver se minha conta vai dar redondinho aqui. 120 mil, parcelas 48, não. 140 mil. Aqui estava certo. Vamos supor que eu vou financiar, em vez do imóvel, eu vou financiar um móvel, tá? Vou financiar um carro. Vou financiar um carro de 60 mil. Para financiar um carro de 60 mil, eu vou dar uma entrada de 20 mil aí, tá? O financiamento automotivo hoje, ele me dá uma taxa de juros aí em torno de 2,4%, uma taxa de juros efetiva. Então, eu só vou alterar aqui o valor dessa taxa, depois eu altero minhas planilhas, meus valores, tá? Então, vamos colocar 2,49%. Então, olha só, se eu for financiar um carro em 4 anos, um carro de 60 mil reais, dando uma entrada de 20 mil reais, ou seja, na primeira parcela, no mês zero, no ato da compra, se eu não vou fazer um pagamento no ato da compra, já fiz a entrada, minha dívida seria 40 mil reais, certo? Com o tempo, minha dívida tende a diminuir o valor, correto? Aqui a taxa de juros está errada, tá? Ela vai tomar como base essa taxa de juros aqui. Então, olha só, o valor da minha parcela para esse veículo, ele vai sair em torno de R$ 1.437. Beleza. Então, ó, na primeira parcela, eu estou pagando isso aqui e estou pagando 298 de juros. Então, sempre eu tenho que pensar que minha parcela, ela tem a parte que eu pago da minha dívida e a parte dos juros. Na segunda parcela, olha só, 1.147 de amortização, 289 de juros. E minha parcela permanece constante, tá vendo? Sempre no valor no financiamento de um veículo, eu tenho aí a parcela constante. Então, conforme eu for fazendo essa parcela constante, eu teria aí uma parcela de R$ 1.437 e o valor da minha dívida, ó, ela iria diminuindo. Deixa eu só mostrar só essa parte da planilha. Eu tinha feito aqui do lado o outro. Olha só. Ele vai diminuindo.
Até que no mês 48, minha dívida se torna igual a zero. Eu teria que atualizar esses valores das planilhas aqui, tá, gente? Ele não está calculado certinho, não. Então seria o seguinte, depois eu faço uma outra planilha e mostro para vocês. O valor da minha parcela, tá vendo aqui, ó, tem os juros, tá vendo? Esses juros eu teria que pagar. Então, vamos pensar, 48 vezes o valor da minha parcela. Então, nesse carro que custa aí em torno de 60 mil reais, eu pagaria nele, tá errado aqui, gente, esses valores, tá? 68 mil. Depois eu vou fazer essas contas direitinho. Deixa eu parar de compartilhar. Minha planilha está um pouquinho errada. Eu vou ter que refazer a planilha de novo. Olha só. No financiamento de veículo, como é que funciona? Você está adiantando um bem. Quando você adianta um bem, você está pagando um juro sobre aquilo, né? Então, esses juros, eu poderia considerar que, com o tempo, eu iria ter... Deixa eu ver se eu... acho o valor certinho aqui. 360 meses. Tá certo. Deixa eu mostrar aqui a outra planilha. Eu não tinha terminado aquela não. Tá aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Vou financiar um imóvel, né? Um imóvel de 140 mil reais. Nesse imóvel de 140 mil reais, eu vou dar uma entrada aí de 20 mil. Quando eu der essa entrada no valor de 20 mil, olha só, o valor da minha dívida, 120 mil. O que seria a amortização? O quanto que eu estou pagando da minha parcela? Ou seja, seria, se eu pegar aqui, já que eu estou dividindo em 360 meses, se eu pegar os 360 meses e multiplicar por isso aqui, tem que dar os meus 120 mil, que é o valor que eu estou pagando no total. Né? 120 mil, que é o valor do imóvel menos a entrada. Olha só o tanto de valor que eu vou pagar em 360 meses. Ou seja, se eu for financiar uma casa, amortização sempre constante, na primeira parcela eu estou pagando 1.228 e só de juros eu pago 895. E a dívida continua aqui, ó, alta. Quando eu vou lá para o 360, que seria um caso de financiamento de Minha Casa Minha Vida, né? Como você paga o imóvel em 30 anos. Só de juros, gente, só de juros que você paga, vai ser esse valor aqui, ó. Só de juros, você está pagando aí 161 mil reais. Então, numa casa de 140 mil, você paga 160 mil de juros ao longo de 30 anos. Aí a gente pode pensar, vale a pena realmente financiar o imóvel? Olha só, minha parcela vai ficar assim. Com o tempo, a minha parcela vai decaindo. Ó. O valor da minha última parcela, olha quanto vai ficar. O valor da minha última parcela ficaria de 335 reais. Ou seja, minha prestações, elas vão diminuindo, né? Consequentemente, porque o meu juros ele vai diminuindo. Na última parcela eu só pagaria 2,49 de juros, enquanto na primeira parcela o meu juros ficaria absurdamente alto. Ó, juros de 895 reais. Gente, eu vou mostrar para vocês na próxima aula como funciona direitinho essa questão do juros e financiamento. Mas dê uma lida aí nessa página 65 e 66 e vem aí as alternativas de financiamento e eu quero que vocês cheguem a uma conclusão aí. Quais são as alternativas contra o financiamento, que é adiantar um processo de obtenção aí de desejos, tá bom? Ó, beijão. Tá na nossa hora, né? Até a aula de amanhã e a gente vai falar aí sobre financiamento
das duas formas aí, tá bom? Tchau, tchau.